Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar essa aula, então, agradecendo aí o pessoal da Central Pharma pelo convite e me convidaram para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é a neurodegeneração, né? Como a gente pode tratar com injetáveis. É um assunto gigantesco, a neurodegeneração, né? Entender é muito complexo e muito interessante. E eu vou tentar ser o mais breve possível para passar o máximo possível de informações para vocês, né? Em primeiro lugar, vamos falar de micronutrientes, só para a gente entender um pouquinho melhor. Os micronutrientes, de fato, são a base da nossa saúde. Então, eu sempre me preocupo muito num tratamento metabólico em, primeiramente, antes de tudo, né, começar avaliando e tratando os micronutrientes. A gente acaba botando aqui, né, nutrientes necessários à manutenção do organismo em quantidades pequenas. Na verdade, vitaminas e minerais. A gente acaba usando nos injetáveis também os fitoterápicos, que obviamente não são micronutrientes, mas a gente acaba muitas vezes associando-os, né? Então, vitaminas e minerais. Dentre eles, né, os minerais, na minha opinião, são ainda mais importantes, porque são mais difíceis de absorver, mais difíceis de a gente encontrar na alimentação do que as próprias vitaminas. Então, acabam tendo uma importância clínica maior, né? Então, vias de administração de micronutrientes. A gente já sabe que a gente pode administrar via oral, sublingual, retal, transdérmico, né? EV ou IV, tanto faz, que seria endovenoso ou intravenoso. Ainda temos o subcutâneo e o intramuscular nos injetáveis, né? Então, de forma injetável, a gente tem também vias diferentes para atingir, eventualmente, a concentração que a gente precisa num tratamento adequado. A gente normalmente utiliza via intravenosa, né, fazendo um coquetel, digamos assim, no soro. Tá? Por que usar injetável? É extremamente importante, porque não depende de integridade, não tem uma biodisponibilidade integral, né? Não depende da integridade da via de absorção. Por exemplo, intestino, quando não está bem, não absorve bem, né? E às vezes está muito mal para absorver. Ele entrega 100% do que a gente colocar no soro para dentro do corpo, então uma entrega integral. A gente consegue controlar a dose adequadamente, né? Então a gente tem um bom controle de dose, porque a gente sabe quanto a gente botou no paciente. Quando a gente está dando qualquer tratamento via oral, a gente acaba não sabendo se o paciente lembra ou não de tomar, por exemplo. O custo-benefício é bom, e em doses adequadas a gente vai ter uma maior biodisponibilidade, uma maior entrega, e ainda assim um custo ou igual, ou menor, ou muito próximo do via oral. E a gente sabe, a gente consegue, fazendo isso na nossa própria clínica, ter uma observação maior do paciente, que vai estar por lá, que a gente pode dar assistência, né? E, inclusive, essa manutenção do paciente na clínica nos ajuda a dar aderência ao tratamento, né? Quando a gente tem um bom serviço de atendimento ao paciente. Bom, mas a gente precisa fazer o diagnóstico adequado desses micronutrientes, né? Ou seja, de quanto que a gente precisa repor, e isso é uma coisa que eu acho extremamente importante a gente conversar. Tá? Como é que a gente pode fazer diagnóstico de micronutrientes, principalmente minerais, né? Uma das coisas é a clínica, né? A clínica é soberana e a clínica nos ajuda muito, mas a deficiência de minerais tem sintomas extremamente amplos, né? E existem vários minerais que trabalham em conjunto, então a gente tem que ir um pouco além, e aí a gente tem o mineralograma, que o convencional é sérico, e infelizmente
o nível sérico é muito ruim para dosar minerais, tá? Então, isso eu vou dar uma explicadinha bem rápida para a gente ir para o assunto que nos interessa. Mas o mineralograma sérico, ele nos aponta aí uma mudança do nível sérico dos minerais que depende do metabolismo hormonal, do metabolismo de outros minerais, ou seja, o que a gente dosa em nível sérico não é reserva de minerais teciduais que a gente tem, né? Então, a maior parte dos minerais fica depositado em tecido e não circulando. O depósito é tecidual, tá? Então, é muito, infelizmente, ruim em nível sérico. Urina de 24 horas me dá uma pista melhor do quanto eu tenho a nível de depósito, porém, melhor não é ótimo, né? Mineralograma capilar, ele é interessante, ele é bom até certo ponto, até o ponto principal de que a gente não tem tratamento químico no cabelo. Se tiver tratamento químico no cabelo, ele já perde validade, ou seja, a maior parte das mulheres e boa parte dos homens normalmente, né? E por último ainda a gente tem o mineralograma por fotoespectrometria, que para mim é o melhor disparado, eu acho muito pouco entendido ele, muito pouco conhecido também, mas realmente um diferencial muito grande, né? Nos cursos que a gente dá sobre isso, a gente é muito mais profundo nesse assunto, não dá para ser aqui, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente, né? Existem uns aparelhos que medem o nível inter e intracelular de minerais, né, que são fotoespectrômetros. Fotoespectrometria é uma coisa muito utilizada na indústria como um todo, tá? E esse aqui vai mostrar uma lista de minerais, de como estão, bons e ruins, né? De quanto está bom, de quanto está ruim, são exemplos aí de exames, né? E eles também testam metais pesados, né? Que não é bem o assunto de hoje, mas a gente tem essa lista completa aí, né? De uma média de como seria a média, né? E se está para lá é porque está acima da média, se está para cá é porque está abaixo da média, né? E chegando até de ficar muito baixo, por exemplo, tá? Com relação à neurologia, à neurobiologia, a gente tem alguns minerais muito importantes. Então, eu preferi colocar a aula aqui para vocês nesse sentido. Vamos falar dos micronutrientes e de qual a importância que eles têm ou não, né, para a neurobiologia. O primeiro mineral que eu gosto de falar sobre qualquer assunto é o cálcio, porque o cálcio é muito pouco entendido. Então, o cálcio, a gente tem um nível sérico dele, e quem quiser dosar nível sérico para entender os feedbacks, principalmente de vitamina D, calcitonina, PTH, o nível sérico de cálcio iônico é muito bom. Agora, se tu quiser saber quanto que tem de depósito, o nível sérico não serve para nada. Por quê? Porque o nível sérico é alterado pelo nível hormonal de vitamina D, PTH e calcitonina, independente do nível de depósito que você tem. Então, não se pensa, é um erro importante pensar em repor cálcio por causa do nível sérico e de todos os minerais, né? Mas é muito fácil, eu acho, entender nesse exemplo do cálcio, tá? Então, o cálcio, a gente pode ter um nível tecidual, como é o exemplo aqui, um nível normal, e o nível sérico estar dentro normal, normal alto, normal baixo. Por quê? Porque vai depender da parte metabólica, o nível sérico, tá? Com relação à neurobiologia, o que a gente tem com relação ao cálcio? O cálcio é extremamente importante na neurobiologia. O cálcio é o que deflagra a maior liberação de neurotransmissores, né? Porém, o cálcio é excitatório. E o cálcio, por ser excitatório, e o neurônio tem essa característica, que eu acho importante a gente aprender,
O cálcio, por ser excitatório, vai gerar em excesso, uma sobreexcitação neuronal e, consequentemente, uma apoptose neuronal. Então, uma das consequências, ou uma das maiores causas de hipercalcemia, e quando eu falo hipercalcemia, eu estou falando em cálcio normal alto, normal, dentro do valor de referência. Tá? Então, quando a gente tem um cálcio normal alto ou um pouco acima do normal, em nível sérico, a gente vai aumentar a indução de apoptose cerebral, levando a quê? A todas as doenças neurológicas, né, neurodegenerativas possíveis. Parkinson, Alzheimer, outras demências, né, lesões de neurônios e nervos em geral. Então, quando eu tenho no nível sérico um cálcio normal alto, eu tenho que pensar em equilibrar o nível sérico com os hormônios, e aí a gente, infelizmente, não vai entrar nesses detalhes. Porém, se a reserva de cálcio estiver muito alta, automaticamente vai ter uma maior tendência de liberação de cálcio sérico. Né? Então, eu quero uma reserva de cálcio normal, e não normal alta, e nem muito menos um nível de cálcio iônico normal alto. Tá? Então, a gente tem várias pesquisas mostrando isso, a relação entre cálcio e neurodegeneração, né? Mostrando que o cálcio tem um suporte muito importante, muito forte com relação à neurodegeneração, quando a gente tem desequilíbrio. Né? Outro artigo aqui mostrando que o cálcio livre e o glutamato estão diretamente relacionados, né? Inclusive mostrando que quando a gente tem excesso de cálcio, a gente vai ter uma regulação levando a uma desregulação, levando à morte celular. É isso que eu falei para vocês. Morte celular de neurônios. Tá? Então, neurodegeneração. Reposição de cálcio via oral ou até injetável, né? Mas principalmente via oral, é uma das maiores causas de aumento do nível sérico de cálcio, levando à neurodegeneração. Então, a não ser que a gente tenha uma deficiência de cálcio importante a nível tecidual, repor cálcio, na minha opinião, é um grande erro. O que a gente tem que fazer é repor as vitaminas que aumentem a absorção de cálcio na alimentação. Todo alimento que é alimento tem cálcio, né? Cálcio é extremamente importante para a vida, mas raramente o ser humano precisa de reposição de cálcio. Muito raramente. Bom, outro mineral que eu acho extremamente importante é o magnésio. E o magnésio, talvez o mais importante de todos os minerais para a nossa saúde. Tá? Eu sou fã número 1 do magnésio, eu acho que é difícil eu dar uma aula que eu não fale de magnésio, meus alunos sabem disso, às vezes até uma piada, eu vou começar a falar de magnésio, todo mundo já ri. Por quê? Porque o magnésio é bom para tudo, de verdade. Infelizmente ou felizmente, né? O magnésio é bom para tudo. Então, o magnésio, ó, ele é cofator de várias enzimas intracelulares, estando presente em todos os tecidos. E detalhe, os seus níveis séricos podem se manter normais, mesmo quando há uma depressão de até 20% do nível sérico, do nível corporal. Ou seja, pode perder 20% que não muda a nível sérico. De novo, só para mostrar para vocês que dosar nível sérico de mineral, infelizmente, é uma perda de tempo. Tá? Valor sérico de referência, né, é de 1,5 ou 1,7 até 2,2, mais ou menos. Porém, o saudável é ficar em torno de 2,2 ou até um pouquinho acima. Tá? Nível sérico. Nível sérico de magnésio um pouco mais alto. Por quê? Magnésio, gente, para quem não sabe, é um bloqueador de canal de cálcio. Ou seja, o magnésio modula o influxo de cálcio celular. Extremamente importante para todas as reações relacionadas a cálcio. O cálcio é um empurrador, o magnésio é o segurador. O que eu quero dizer com isso? Em todas as
as ações dependentes de cálcio, o cálcio demais sobrecarrega os impulsos, né? E aqui a gente falando em cérebro, leva à neurodegeneração. O magnésio é quem modula isso aí. Então, o magnésio é um grande modulador de liberação de neurotransmissores, de equilíbrio de impulso nervoso, né? Então, é um grande preservador do nosso cérebro, extremamente importante para situações que envolvem o sistema nervoso central, né? E a hipomagnesemia, eu vou explicar um pouquinho para vocês, direto aqui. A hipomagnesemia, ou seja, a perda de ferro tem muito a ver, olha gente, aqui eu tenho beta-2 agonista. E um beta-2 agonista extremamente conhecido por todos nós se chama aqui, cafeína, tá? Para quem não sabe, o café, né? Infelizmente, eu adoro café. O café é um dos grandes causadores de demência. A cafeína, tá? Os neuroestimulantes, tudo que é muito neuroestimulante aumenta a descarga elétrica cerebral e acelera o processo de apoptose cerebral. Então, isso é extremamente importante, pelo menos a gente saber disso, tá? Como é que a gente prescreve magnésio injetável, né? A gente pode usar aí, por exemplo, frascos ampola de até 50 ml, mas, em média, né? Em média, 10 ml tem 2 gramas de magnésio, 10 ml, tá? Até 10 ml a gente pode usar tranquilamente, né? Por sessão. Em tratamentos de neuromodulação, gente, de neuromodulação, ou seja, de desequilíbrios emocionais, a gente pode pensar em fazer doses diárias, ou até mais do que uma dose diária, para atingir uma neuromodulação adequada, tá? Por quê? Porque o depósito sistêmico do magnésio é lento. Então, a gente pode, se a gente fizer uma dose muito alta em uma única sessão, eu vou ter uma ação sérica imediata do magnésio, e uma das consequências de altas doses de magnésio é hipotensão, tá? Então, isso a gente tem que ficar de olho na velocidade de infusão do magnésio. Até 10 ml em uma hora, dificilmente a gente gera hipotensão. Doses maiores do que isso, a hipotensão é uma possibilidade. Normalmente não são hipotensões graves, mas o paciente se sente mal por hipotensão, tá? Pode-se usar soro fisiológico ou ringer lactato, tá? E, sem dúvida nenhuma, para quem tem alterações de humor, é um dos melhores estabilizadores de humor que a gente tem. Bom, além disso, extremamente também importante, fósforo, tá? O fósforo é talvez aí um dos minerais menos estudados e conhecidos hoje no Brasil, apesar de ser muito importante. O fósforo é o nosso mineral que forma, né, energia, ou seja, a gente tem uma grande quantidade, abundância desse mineral no corpo. Por quê? Porque ele é muito importante, né? A gente tem aí até 500 miligramas só de fosfato no homem, puro, livre, né? E o fósforo produz, né, o famoso ATP, né? Adenosina trifosfato. Então, a gente precisa de 3 moléculas de fósforo para formar um ATP. Extremamente importante para a nossa energia cerebral. Então, quando o cérebro não recebe ATP suficiente, isso a gente pode usar como diagnóstico diferencial, o nosso cérebro fica deprimido energeticamente. Qual é o sinal clínico? Depressão. Depressão. A pessoa, não, olha, não funciona, não vai meu cérebro, estou para baixo. Não, está para baixo por quê? Quem avalia a deficiência de fósforo no seu paciente deprimido? Tá? Então, extremamente importante, né? A gente tem altas quantidades nos dentes e, obviamente, nos ossos por depósito, é onde se deposita o nosso fósforo, além do cálcio,
né? E, pasmem, a gente tem aí 80% do fósforo nos nossos ossos, claro, é o componente ósseo importantíssimo, e serve como depósito. Mas a gente tem o 20%, né? Quase o resto todo do fósforo no cérebro, músculo e um pouquinho no sangue, né? Ou seja, cérebro e músculo são os grandes contenedores de fósforo, porque precisam de muita energia. Então, a gente precisa ter fósforo adequadamente nos nossos pacientes. Depósito, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente tem deficiência de fósforo, a gente vai ter alteração estrutural mineral dos ossos, né? Mas a gente vai ter também alteração da formação de ATP, energia, como um todo. Tá? Como é que a gente faz fósforo? Realmente eu prefiro fazer fósforo endovenoso. A gente tem que fazer realmente muitas sessões, mas é uma coisa que vai gerar uma energia melhorada já de curto prazo nos nossos pacientes. É incrível como eles notam essa mudança, incrível e óbvio, né? E aí a gente faz fosfato de potássio, tá? A 2 mEq, tá? E faz aí 10 ml dessa solução, pode fazer em soro de 250 e faz lento, porque a gente tem potássio. Lento, 30 minutos é mais do que suficiente, tá? Essa é a dose adequada. Se quiser fazer, se tiver uma deficiência muito importante, pode fazer mais vezes por semana, por exemplo, a reposição. Tá bom? Outra coisa muito importante falando em neurodegeneração é a função insulinêmica, né? Ou seja, hoje a gente já sabe que o Parkinson, o Alzheimer, principalmente, o Parkinson também, né? E outras neurodegenerações são mediadas por resistência à insulina, né? Tanto é que hoje o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Eu, particularmente, não amo esse nome, porque para mim é tudo uma diabetes só. Mas, ok, até é bom para essa divulgação da importância da resistência à insulina para o cérebro. Tá? Então, a gente, quando vai tratar a resistência à insulina, a gente tem que avaliar se esses 4 minerais aqui, ó, cromo, manganês, vanádio, molibdênio, estão ok, né? Se a gente tem eles o suficiente, porque deles depende a função da insulina, tá? Então, vou passar rapidamente por eles para a gente dar uma conversadinha, mas basicamente isso. Cromo, então, é o principal, é o mais conhecido, né? Todo mundo sabe que o cromo tem a ver com resistência à insulina, ou quase todo mundo, tá? Então, ele realmente está diretamente ligado à função insulinêmica e, obviamente, metabolismo dos açúcares, né? Ou seja, na deficiência, ele também vai piorar o metabolismo das gorduras, né? E também, ó, indicador de depressão. Por quê? Porque quando a insulina não está funcionando bem, também a gente tem uma diminuição da energia corporal e cerebral, né? Então, mas o que pode dar depressão? Falta de cromo. Por quê? O cromo trata a depressão? Não, o cromo trata a insulina. Insulina diminui, a falta de função insulinêmica diminui a energia cerebral. Tá? O cromo, a gente tem uma certa vantagem, o cromo em urina de 24 horas tem sua utilidade, tá? Porém, não é tão bom quanto na fotoespectrometria, mas é uma alternativa para a gente, né? E a gente repõe aí cloreto de cromo, nessa formulazinha aqui, numa solução de 500 microgramas por ml, ou seja, podemos fazer até 10 ml por dose, né? Então, quer dizer, normalmente uma vez por semana, mas se pode fazer até diário, se necessário, tá? O manganês seria o outro. O manganês também está muito relacionado, né, na literatura, alergias, inflamação, problemas articulares, né? Crises de hipoglicemia, ou seja, tudo isso é resistência à insulina, gente, tá? E alterações de lipídios, dermatites e assim por diante,
Tá? Então, importante, o manganês também a gente pode fazer aí 10 miligramas por ml, uma ampola de 2 ml EV por semana, é muito tranquilo fazer. O vanádio seria o terceiro que a gente consegue repor via endovenosa, extremamente importante, eu acho que seria quase tão importante quanto o cromo para o metabolismo dos açúcares, tá? Então extremamente importante. E o vanádio, então, a gente pode usar até 10 ml por dose, que daria 500 microgramas, né? É a mesma concentração do cromo, tá? E pode... Gente, todos esses minerais que eu estou falando aqui para vocês com relação à neurodegeneração, a gente pode usar nessas doses no mesmo soro, e eu recomendo aí de 500 ml até 1 litro, dependendo da saúde prévia do paciente, ou seja, quem está um pouquinho mais debilitado precisa de uma dose mais lenta. Lembrando isso para vocês, tá? O molibdênio também é importante para a resistência à insulina, está aqui, tá? E a gente não tem ainda endovenoso, a gente faz 200 microgramas via oral 2 vezes por dia. Dos minerais principais, o último muito importante é o lítio. O lítio, eu sou muito apaixonado por ele também, né? E infelizmente ainda não temos injetável no Brasil. Quem sabe aí a Central Pharma traz para a gente. Mas a Central Pharma é a única que traz para a gente via oral, então já estão na frente, né? Parabéns, tá? Parabéns. Então, lítio está presente na água, vegetais, animais, qualquer coisa viva ou qualquer coisa que a gente depende vivo para ter, tem lítio. Então, essa história de que lítio não é necessário realmente é um grande erro. A grande diferença de entendimento é a dose, né? Como tudo na vida, a diferença entre remédio e veneno é a dose, tá? Então, lítio é sim um micronutriente essencial à vida humana, à vida cerebral, eu digo mais ainda para vocês, tá? A gente tem várias publicações mostrando alterações em relação ao humor, a deficiência de lítio, tá? Não estamos falando de carbolítio, não, tá? Aqui, vou mostrar aqui, isso aqui é o mais importante desse slide aqui, tá? Mostrando que quando a gente tem os dendritos, né, neuronais, a ausência de lítio, que é um dendrito normal, aqui vem para a ausência de lítio, e aí o que acontece? As sinapses são prejudicadas. E na reposição de lítio, a gente tem uma proliferação de receptores de neurotransmissores com o lítio. Só o lítio faz isso. Então, publicações. Lítio aumenta a formação de DHA cerebral, ômega 3 cerebral, aumenta a formação dele a partir do lítio, tá? O lítio, combate efeitos inflamatórios do ácido araquidônico e falta de DHA no cérebro. Está publicado isso, gente, tá? Então, o lítio só temos via oral, infelizmente, tá? Mas felizmente também, né? Quer dizer, melhor do que não ter. Com o pessoal da Central Pharma, é a única farmácia do Brasil que eu conheço que tem realmente, tá? Então, como é que a gente faz? Manipula lítio orotato, 4,5 miligramas. Pode tomar 1 ou 2 cápsulas à noite, pode ser até de dia também, tá? Realmente, quando a gente vê uma deficiência de lítio no fotoespectrômetro e a gente repõe o lítio, eu tenho essa referência bem interessante, os pacientes começam a dizer, doutor, eu estou lembrando mais das coisas, estou memorizando mais as coisas, eu estou mais bem-humorado, tá? Melhora da capacidade cognitiva e do humor, é muito evidente no lítio. Então, de micronutrientes propriamente dito, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos entender, então, como a gente melhorar o nosso sistema de defesa e proteção do cérebro e recuperação do cérebro quando a gente já está doente. Isso aqui é obrigatório, né, os minerais, de acordo com a necessidade individual do paciente. A gente está numa medicina que defende uma medicina individualizada
e todo mundo quer um protocolo para fazer igual para todo mundo que chega na clínica. Tem alguma coisa de errado nessa conduta, gente. Então, vamos tentar individualizar. Quem precisa de cada um desses vai receber. Quem não precisa, não vai. Tá? Como a gente permite que o cérebro se recupere além disso aqui, além de individualizar isso aqui? O que é bom para todo cérebro neurodegenerado? Né? Glutationa. Glutationa é extremamente importante, maravilhoso. Tá? Se fala em doses de até 10 gramas, né? Realmente doses muito altas de glutationa injetável são desagradáveis. Eu nunca cheguei a usar dose assim. Eu digo para vocês que doses aí de 500 miligramas até 1 grama por dia, né? Ou por semana, porque daí geralmente a gente vai fazer uma vez por semana, são doses muito bem toleráveis e muito bem e que dão um retorno muito bom para o paciente, né? Neurodegenerado. Mas a gente tem alternativas para aumentar a glutationa. A glutationa é a nossa principal enzima de proteção do corpo, né? E quando a gente tem a glutationa agindo, a gente tem uma diminuição da ação dos radicais livres sobre a neurodegeneração, permitindo que o nosso cérebro se recupere. Tá? Extremamente importante nos tratamentos de neurorecuperação. Mas, para ajudar a função da glutationa, a gente tem ácido alfa-lipóico, aumenta a função da glutationa e a formação, N-acetilcisteína, glutamina, magnésio e complexo B. Então, que quiser usar aqui, a gente pode usar junto para aumentar a função e a formação de glutationa. Não vou falar de cada um deles pelo nosso tempo, porém vou falar de um que eu amo de paixão, que é o NAC, a N-acetilcisteína. Gente, a N-acetilcisteína, junto com o magnésio, é o principal neuromodulador. Então, quem tiver problemas, principalmente emocionais, esses dois são a base básica para fazer a neuromodulação, tá? Então, temos vários artigos mostrando aí o NAC sozinho, melhorando toque, melhorando transtorno obsessivo compulsão, tá? NAC sozinho. Imagina associado, né? Desordem obsessiva compulsiva, NAC melhorando, tá? E também, né, o NAC, como eu falei, aumenta a produção de glutationa hepática, é inclusive um excelente hepatoprotetor também. Tá? Então, NAC é um grande protetor tanto do fígado quanto do cérebro. Tá? Então, protege o cérebro do glutamato. Glutamato é neurotóxico. Então, neurotoxicidade mediada por glutamato, extremamente importante, o nosso amigo aí, N-acetilcisteína. E duas coisinhas para a gente terminar a aula, as duas cerejas do bolo aqui para mim, né? Em termos de neurodegeneração que eu quero passar para vocês. Azul de metileno. O azul de metileno atenua a neuroinflamação e sintomas depressivos associados a lesões cerebrais traumáticas. Gente, quantidade de artigos científicos hoje mostrando a recuperação neuronal a partir do uso de azul de metileno é muito legal e muito importante. Tá? O azul de metileno, ele é o famoso azul de metileno que já foi muito utilizado em cirurgia, né? Por não ser, o azul de metileno foi muito usado na medicina por ser considerado uma tinta atóxica, não tóxica, né? Então, se pode aí pintar os órgãos internos durante uma cirurgia à vontade, porque não tem toxicidade. Por que não tem toxicidade? Porque, na verdade, é uma substância que estimula recuperação de mitocôndrias. Então, recuperação mitocondrial como um todo, a gente pode ter indicação de azul de metileno, mas o que a gente mais tem estudo hoje é na neurodegeneração. Tá? Então, extremamente importante, eu já tive casos de recuperação clínica de demência e de lesão neuronal, extremamente importante, extremamente claro a ação do azul de metileno
nesses nossos pacientes, tá? Então, pensou em neurodegeneração e recuperação de neurônios, eu acho que o número 1 aí é o azul de metileno, principalmente se associado aos outros tratamentos que a gente viu até agora, tá? O azul de metileno, então, a gente vai usar aí em média, né? Ele tem 100 miligramas por 5 ml e a gente vai usar os 5 ml diluídos em soro fisiológico e vai correr por 30 a 40 minutos. E ele a osmolaridade dele é um pouco alta, então ele pode gerar flebite, gente. Então, cuidado com a velocidade aqui, tá? Nada grave, ou seja, se a gente botar rápido demais, pode perder uma veia por flebite, né? Não é uma coisa agradável para o paciente, tá? Nada além disso. Então, por isso, paciente sentiu dor, ardência durante o gotejamento, pede para o paciente não tolerar, porque tem paciente, não, eu aguento. Não é para aguentar. Se está acontecendo ardência, diminui o gotejamento até a velocidade que não sentir. Em alguns pacientes, a gente tem que diluir até para mais, tá? Em 500 ml, porque são mais sensíveis aí ao azul de metileno nesse sentido. Então, só isso tem que ter o cuidado. E o azul de metileno, sim, sozinho na bolsa, mais nada junto com ele. Tá? Ele pode correr logo depois, ele pode correr até num catéter duplo junto com outra coisa, mas na mesma bolsa, não. E por último, para a gente terminar a aula, B12. A B12 é uma baita vitamina, neurovitamina, eu diria para vocês. Tá? Ela é necessária para muitas funções do nosso corpo, né? Para metilação, por exemplo, remetilação, né? Precisa também do fator intrínseco para ser absorvida, ou seja, pessoas que não têm estômago por cirurgia bariátrica vão ter deficiência obrigatoriamente. Né? E a gente tem 3 tipos de B12. Cianocobalamina é mais comum hoje, né, na indústria farmacêutica, e cianocobalamina é radical cianeto com cobalamina, ou seja, cianeto não é saudável à saúde humana. A gente tem a metilcobalamina, que é uma forma que tende a se depositar, que tende a ter reserva, então extremamente importante. Ela facilmente vira hidroxicobalamina, ou seja, a gente pode repor só uma, ou só outra, ou as duas, né? Que é a forma ativa. Eu não acho muito necessário a gente repor a hidroxi, porque a metil se transforma muito fácil na hidroxi. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem várias pesquisas, né, sugerindo que uma ultra alta dose de metilcobalamina aumenta a síntese proteica de neurônios. Ou seja, aumenta a neuroregeneração, né? Principalmente nervos, principalmente nervo, tá? Então, extremamente interessante, já tive prática clínica muito boa nisso, né? Já tive alguns casos de pacientes com lesão total de nervos periféricos, tá? Com uma recuperação extremamente mais rápida com o uso de ultra alta dose de metilcobalamina injetável. O que é ultra alta dose? São doses acima de 10 miligramas por semana, em doses únicas. Né? O que tem descrito na literatura é até em torno de 50 miligramas semana, e já usei, muito bom, tá? E aqui tem mais artigo científico e mais artigo científico mostrando essa neuroregeneração, principalmente de nervo, tá bom? Então, pode-se fazer injetável intramuscular, o problema é o volume para chegar a 50 miligramas é muito grande intramuscular, mas a gente consegue chegar aí a 25 miligramas intramuscular para quem quiser por semana, usando 10 ml, tá? E aí pode fazer 5 em cada nádega, por exemplo, o que acelera, né, o procedimento na clínica, facilita para quem não tem estrutura de endovenosos, tá? Então, gente, deu para falar alguma coisa, né? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor
esse processo de neurorecuperação. Estou sempre à disposição de vocês. É um grande prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez à Central Pharma por ter me convidado. Tá? Adoro dar aula aqui para vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima.